dos mamíferos de hoje, então vamos falar dos viventes, né? Que é um grupo grande. A gente tem, então, aqui desde os monotremados, lá na região australiana, marsupiais na região australiana e aqui na América, e os demais, né? E aí que podemos chamar de placentários, que são todos esses demais aqui, Xanartra, Afrotéria, Laurasiotéria e o Orcontoglires. Então vejam que esses podemos chamar de, digamos, superordens, tá? Esses grupos aqui como superordens, porque inclui ordens, né? Inclui, por exemplo, os artiodáctilos aqui, eles são uma ordem, digamos. Então, a artiodáctila, pterodáctila e carnívora, por exemplo, estão dentro da superordem Laurasiotheria. Então, para os interessados em mamíferos, né, que são vocês, importante saber esses termos, tá? Eles não são termos, talvez não são termos tão comuns assim, mas começam a ficar porque hoje em dia essa terminologia é embasada na sistemática filogenética de mamíferos atual, que é embasada nas análises moleculares por exemplo, DNA. Então, as afinidades desses táxons aqui, dentro de mamíferos, são todas elas, hoje em dia, amparadas pela comunidade científica. Né? Então, assim, claro que existem algumas dúvidas, mas não, por exemplo, se um tatu está dentro de Xanartra ou se um elefante está dentro de Afrotéria. Não, isso não tem dúvida. Ou se o rinoceronte está dentro da Lausatéria, não há dúvida. Ou se um gorila, né, no caso, está dentro de Euarchontoglires, não tem dúvida nenhuma. Então, isso são já, digamos, claro que as certezas podem variar ao longo do tempo, né? Mas até então, a comunidade científica, né, agora está usando essa classificação, esse arranjo sistemático em grupos, nesses grandes grupos de mamíferos. Tá? Então, esses são os placentários, né, que tem placenta, digamos, aquela chamada verdadeira, aquela mais desenvolvida, que eu falei para vocês anteriormente, que não são os marsupiais, nem os monotremados, que são, no caso, monotremados, os ovíparos. Bom, então, na história da classificação, né, a gente tem, não é de muito tempo, que, estudando a filogenia dos mamíferos, nós observamos uma grande modificação da proposição morfológica, que foi até mais ou menos a década de 90, já dá para dizer século passado, né? Até para a molecular, que mudou quase toda, não é toda não, a visão dos relacionamentos que nós tínhamos antes dos grandes grupos, ou das ordens de mamíferos. Por exemplo, aqui a gente tem aqui classificado por, aqui à esquerda, a morfológica, que ela deixou de ser usada. Essa aqui deixou de ser usada, e a molecular é que está sendo usada, que é basicamente essa que eu passei para vocês. Então, aqui vejam à direita, na molecular, nós temos os grupos Laurasiotheria, Euarchontoglires, Xanartra, Afrotéria, e aqui os grupos menores, Marsupialia, como superordem, né? E Monotremata. Vejam aqui, o ungulata, por exemplo, aqui, eu vou comentar na sequência, que o ungulata antes era considerado como uma superordem, porque incluía diferentes táxons ou grupos aqui que tinham cascos. Né? E, de certa forma, até cetácea estava aqui, mas até, de certa maneira está certo vincular a cetácea com a artiodáctila, que hoje em dia isso foi corroborado pela molecular. Mas nem tudo. Então, por exemplo, se misturava proboscidea, que são os elefantes, com artiodáctilos, que são antílopes. E hoje em dia se sabe que ungulata é um grupo, digamos, polifilético, né? Então, o que é correto hoje é, por exemplo, classificar os perissodactos, por exemplo, e artiodáctilos dentro da Lausatéria, que se separa de Afrotéria, por exemplo, Afrotéria, que tem proboscidea, tem elefante e peixes-boi, que são sirenia. Tá? Então, a análise molecular hoje em dia, baseada em molecular, ela
nos lança esta proposta da direita de filogenia, que é amplamente aceita agora pelos estudiosos, pelos cientistas, tá? Inclusive, eu mesmo aceito ela, né, como mastozoólogo cientista. Tá, então vamos seguir tratando dessas diferenças. Então, por exemplo, antigamente, até a década de 90, digamos, meados da década de 90, se pensava Insectívora, que era uma ordem. Insectívora era uma das ordens mais chamadas, até tempos primitivos, mas hoje se diz basal, né? Ordem mais basal na filogenia, vejam aqui, enraizada lá mas no começo da filogenia, perto de Genartre. Mas vejam aqui que eles simbolizam duas origens aqui. Então, o grupo Insectívora, depois das análises moleculares, se reconheceu como polifilético. Polifilético. O que acontece? Viram que, por análise molecular, que as toupeiras estão dentro de Laurasa etérea, que estão mais próximas de Carnívora, Perissodactyla e Cetartiodáctila, as toupeiras, e são chamadas hoje dentro de uma ordem chamada Eulipotífila. E dentro da separação de Insectívora, se criou outro grupo também, que é a Afrosoricida, que são os musaranhos africanos. Por isso, Afrotéria, está dentro do nome de um grupo, agora uma superordem, chamada Afrotéria. Então, esses musaranhos africanos estão próximos, basicamente, de elefantes e peixes-boi. Então, Insectívora não mais existe, porque existia antes no critério de classificação somente morfológico. Hoje em dia, com DNA, está bem resolvido que Insectívora é polifilético e o que vale mesmo são a divisão, né, a divisão que ocorreu entre Afrosoricida e Eulipotífila dentro desses, digamos, chamados musaranhos, que são espécies que não ocorrem aqui na América do Sul, ou acho que tem uma espécie que ocorre na Amazônia, coisa assim. Eles são muito mais comuns no caso dos musaranhos aqui, de baixo, Eulipotífila, no hemisfério norte, e Afrosoricida na África. O que mais? Então, modificações que ocorreram dentro dos entendimentos das relações entre ordens de mamíferos. Né? Vejam, uma questão bem importante antigamente era se Chiroptera era um grupo praticamente irmão de primata, aqui, bem próximo. Porque, por semelhança morfológica, meio parecido assim, morfologicamente, então pertencia ao grupo Arconta, né? Que tem primata, Dermóptera, que são um grupo lá que são chamados lêmures voadores, que ocorrem no Sudeste Asiático, e os próprios morcegos, né, Chiroptera. E viram que Arconta, vejam, era polifilética. Ou seja, onde é que aparece Chiroptera na proposição molecular? Né? É um grupo irmão do grupo que envolve Carnívora, Perissodactyla e Cetartiodáctila. E estão quase que na base dos Laurasa etérea, que é um grupo bem antigo, né? Mais ou menos antigo. Quer dizer que Carnívora, por exemplo, é bem mais derivado que Chiroptera, mesmo estando dentro da mesma superordem chamada Laurasa etérea. Então, era um equívoco, por morfologia, colocar morcego junto com primata, basicamente. E isso foi, então, descoberto, foi modificado, né, e corrigido com essa nova proposição aqui à direita, que é a proposição molecular. Então, bem interessante, né? Então, vejam que Chiroptera está muito próximo da Eulipotífila aqui, então, no caso. Né? Então, mas Eulipotífila está mais na base ainda que Chiroptera, no caso do grande grupo aqui chamado Laurasa etérea. Aqui eu já falei para vocês, né, que no começo, que ungulata era no final, morfologicamente era errado, era um grupo polifilético, e agora se dividiu, então, os peixe-bois e
elefantes, iracoides, estão aqui no grupo chamado Afrotéria, né? Agora sem é um grupo que está sempre bem sustentado em várias análises moleculares atualmente. Então, isso quer dizer que algo que tenha casco, que um elefante que tem um casco ali nos pés, ali nos membros, né? Foi obtido por convergência. E olhem que não são tão iguais assim, são pés, né? Pernas que lembram cascos assim, mas não são exatamente iguais. Por isso tentava se colocar em ungulata só pelo lado morfológico. Então a gente nota então muitas convergências aqui, principalmente nesse sentido do casco, embora não sejam muito iguais.